Olá, começando mais um E Agora, Publicidade. Obrigado pela sua companhia por aqui, fique com a gente, que o tema desse episódio ele é muito sério, tem um impacto direto dentro e fora da vida profissional. Vamos falar sobre saúde mental e segurança psicológica no mercado publicitário. Esse é o nosso terceiro episódio, nós já falamos do combate à desinformação, a importância do jornalismo profissional, também de sustentabilidade. Aliás, eu lembro que o E Agora Publicidade é feito numa parceria entre a TIDS, Plataforma Global de Mídia, e a MMA, fomentando aqui debates para uma atuação ainda mais engajada e responsável do ecossistema do marketing e da publicidade de um modo geral. E vamos aos nossos convidados para esse terceiro episódio, a head do Instituto Internacional em Segurança Psicológica, a Patrícia Ansarrah, está aqui com a gente. Patrícia, obrigado pela sua presença por aqui e também no estúdio conosco o Edmar Bula, fundador do grupo Croma de Consultoria e Pesquisa para Inovação, neurocientista, filósofo e psicanalista. Bula, que legal ter você com a gente. O prazer é todo meu, prazer revê-lo, obrigado pelo convite. Bom, vamos fazer uma abertura aqui também, que apesar de andarem lado a lado e não funcionarem isoladamente, saúde mental e segurança psicológica são conceitos distintos. Segurança psicológica está relacionada às dinâmicas das relações, é sobre respeito à criação de um ambiente seguro, enquanto que a saúde mental está relacionada ao indivíduo. Qual a opinião de vocês sobre segurança psicológica, mas aplicada ao mercado publicitário? Vamos lá, Bula. Bom, vou começar, tá, Paty? Pois não. É importante a gente imaginar que seja o mercado publicitário, ou o mercado da medicina, ou o segmento da engenharia, são mercados populados e povoados por pessoas, são seres humanos. Então, não existe talvez seja um mito interessante já quebrar logo de cara, que o mercado publicitário tem sintomas ou condições exclusivas do mercado publicitário. Não, podem ter algumas variações de algumas ocorrências diferentes, mas seres humanos vivendo no planeta Terra, em suas tribos. Quando a gente fala de segurança psicológica, claro que a gente fala do entorno, né? O Winnicott, que é um grande psicanalista, ele dizia que a gente precisa criar ambientes suficientemente bons para uma condição de saúde. Então, a segurança psicológica é exatamente isso. Mas a gente não pode dizer que a segurança psicológica não depende de indivíduos, ela é formada por indivíduos. São indivíduos que criam condições boas. A gente não está falando de uma temperatura correta do ar-condicionado. A gente está falando de empatia, de afeto, de expressão humana, de condições de saúde que gerem tranquilidade para que todo mundo seja quem é. E a saúde mental, obviamente, está relacionada a isso, mas com um contexto mais de patogenias, né? Ou de patologias. Então, tudo que a gente tem estudado hoje de transtornos de saúde mental, transtornos depressivos, até as esquizofrenias em menor ocorrência, todas as questões de distúrbios alimentares, suicídio, enfim, tudo isso está no território da saúde mental. Mas no final das contas estamos falando de seres humanos. Sim. E aí, Paty? Eu gosto quando o Bula fala que a gente não deve fazer um recorte, né, específico. Obviamente a gente está aqui falando do mercado publicitário que tem, né, suas especificidades, até porque a segurança psicológica, quando a gente fala dentro das organizações, nasceu no ambiente hospitalar, né? Teve uma migração aí. Teve uma migração que, na verdade, se o Google, que é uma empresa de tecnologia, não tivesse tido o interesse de entender este fenômeno que se dá dentro das relações nos ambientes hospitalares, não teria chegado às organizações. E faz tanto sentido que qualquer segmento está atento a isso, né? Então, quando a gente fala sobre isso dentro das organizações, obviamente parte do indivíduo, né? Mas existe um aspecto que a gente não é sozinho. Né? Então, para a gente criar um ambiente assim, a gente precisa de outras pessoas. Então, a segurança psicológica ela passa a ser um fenômeno relacional, que depende de elementos e de comportamentos compactuados, blindados por aquelas pessoas que ali estão juntas
para fazer acontecer. O quê? Um ambiente de aprendizagem, onde as pessoas possam se expressar, né? E aí inovar, né? A partir de perspectivas diferentes. Quando este fenômeno acontece, existe uma positividade, um interesse, né? Uma intenção positiva, e aí a gente atenua ou mitiga riscos de saúde mental. Então, a saúde mental é como se fosse resultado de ambientes psicologicamente seguros. Tá. Ou a falta de ambientes psicologicamente seguros pode impactar. Então, de alguma forma, pode ser viável fazer esse olhar, né? Colocar uma lupa ali para a gente entender um pouco melhor sobre segurança psicológica no mercado publicitário, por ter por ter, enfim, o seu jeito de funcionar, Bula? Qualquer mercado tem as suas dinâmicas peculiares. E sim. algumas dinâmicas são dinâmicas basais de relações trabalhistas. Então, nós somos regidos por determinados códigos trabalhistas, que são mais ou menos mandatários, dependendo, Tá. né, enfim, de uma série de fatores que a gente não vai falar aqui. Mas é importante a gente perceber que as dinâmicas do mercado publicitário, elas estão muito atreladas, historicamente, a um fator chamado de criatividade. Exato. Quando a gente entra no território da criatividade, a gente vai entrar invariavelmente em assuntos absolutamente calorosos hoje, como inteligência artificial. E claro que quaisquer ameaças ambientais, incluindo as tecnologias que estão no contexto ambiental, quaisquer ameaças que representem um risco à segurança psicológica, que esse códex, né, que você cria, ou um risco à própria saúde mental daquele indivíduo, elas precisam ser muito bem mapeadas de maneira preventiva. Hoje o que a gente tem, João, eu falando um pouco, espero trazer alguns dados aqui que me vêm à mente sobre estudos de tendências que a gente tem feito no Brasil. Quando a gente fala o principal sonho do brasileiro é sobre saúde. Historicamente, o grande sonho do brasileiro, a grande demanda, isso é em todas as gerações, da geração Z até os baby boomers. Todos eles acreditam que saúde, hoje, no Brasil, é o principal tema, na realidade, o tema que tem mais inovações, mas o tema que eles mais querem e estão preocupados, querem ter acesso e preocupação no futuro. O Brasil vive, né, uma pandemia de saúde mental. Prova disso é que somos o país com maior prevalência de ansiedade, né? Neste cenário, a segurança psicológica não deveria estar mais no eixo estratégico das empresas, do mercado publicitário? Claro que de um modo geral, mas também da indústria da comunicação? Para mim, João, a segurança psicológica ela é a base de tudo. Na verdade, porque ela fomenta um espaço para a gente, inclusive, desafiar a agenda, desafiar sistema, desafiar a forma como a gente está fazendo gestão e negócios hoje, né? Então, por exemplo, a gente não vai conseguir falar de diversidade e inclusão se a gente não tiver conversas genuínas a respeito disso. A gente não vai conseguir falar de sustentabilidade se a gente não tiver conversas difíceis para romper agendas e sistemas. A gente não vai conseguir falar, né, de outros pilares importantes se a gente não tiver segurança psicológica. Então, ela é a base, né? Ela tem que ser estratégia, ela não pode ser o tema da vez. Sim. Em relação à saúde mental, eu tenho algumas questões, assim, né? Eu acho que eu não sei dizer se a gente está mais adoecido ou se finalmente a gente está sabendo falar o que a gente tem. Bom, essa é uma Né? questão bem legal. Então, a gente Depois eu queria que você tá- falasse sobre isso também, Bula. A gente está identificando, a gente agora tem indicadores, a gente está escutando as pessoas estão se posicionando mais, estão ligando, né? Sabe, tem mais voz disso, a gente está colocando luz nesse assunto, né? E antes não, né? Ou realmente a gente está todo mundo adoecido, né? O bom é que está todo mundo falando e esse é um cuidado, Sim, né? Mas, sim. obviamente, não é uma responsabilidade das organizações, do meu ponto de vista. Eu concordo muito com o que a Paty está falando. Do ponto de vista de epidemias e pandemias, a depressão definitivamente, vamos falar de dados da OMS, a depressão é uma epidemia, uma pandemia avassaladora, né? São quase 300 milhões de pessoas no planeta sofrendo de depressão. Ansiedade no Brasil também é um fator muito crítico, lembrando, por exemplo, que todos os fatores atrelados à saúde mental, hoje é o principal fator
de afastamento nas companhias. E quando a gente fala de saúde, é importante, quando a gente fala de saúde, a gente pensa numa saúde integral. Uhum. Tá? Não é o corpo, não é a emoção, a mente, enfim, né? Sem querer teorizar sobre o que é mente, sobre o que é emoção, mas é o ser humano integral, é disso que a gente está falando aqui. Né? E, obviamente, existe uma relação psicossomática. Né? Se o meu psicológico não está bem, invariavelmente eu vou ter algumas manifestações do meu soma, que é o meu corpo. Quando a gente fala de doenças, o que eu creio, sim, a gente tem hoje muito mais recursos para mapear e diagnosticar doenças para o bem e para o mal. E aí a gente entra num aspecto ético desse tema, que são diagnósticos mal realizados ou diagnósticos muito superficiais. Então, vocês devem acompanhar, ou devem ter acompanhado agora notícias sobre o número de pessoas que foram declaradas ou que se declaram autistas em algum grau, ou pessoas que se dizem TDAH, né, que têm algum transtorno de déficit de atenção. Então, muito cuidado, né, porque essa banalização também de tudo é muito complicada. Ela é muito perigosa por uma série de fatores, por conta de medicações, por conta de medicação incorreta, por conta de automedicação. Mas essa medicação incorreta, ela vem de um diagnóstico também incorreto. Não necessariamente. Ela pode vir, enfim, de uma série de fatores, mas o que me preocupa mais é a automedicação. Né? Então, se a gente fala de medicamentos como... As pessoas se sentindo confortáveis para resolver os seus problemas. Cara, assim, tem pessoas que tomam, por exemplo, um escitalopram por conta e risco. Assim, isso causa um dano bastante severo. Agora, claro que isso é um pedido de socorro. Quando a Paty fala de saúde mental e a gente fala do mercado publicitário e a gente fala da criatividade, na minha opinião, hoje a gente sofre uma crise de identidade muito grande. E né? o que seria essa crise de identidade, Bula? É a crise do que eu sou, para onde eu vou, o que está acontecendo. E claro que a pandemia tem um fator importantíssimo aí, porque nos foi tirado na pandemia algo que é intrínseco à nossa espécie humana há quase 200 mil anos, que é a socialização. Nós só estamos aqui hoje por dois fatores enquanto espécie. Porque fomos capazes de socializar e atuar em bandos, em tribos, e por causa da nossa riqueza genética e nossa capacidade reprodutiva. Né? Então, isso nos trouxe até aqui. A pandemia nos tira muito da socialização. Isso dá um nó assim na cabeça. E muita gente me diz, mas a pandemia já foi há 3 anos. Cara, 3 anos na nossa existência são nada. Então, assim, sim, estamos sofrendo muitos efeitos da pandemia. Só para te dar um dado, o segundo desejo, ou a segunda tendência mais forte para o Brasil hoje é fazer amigos. Primeira, busca de saúde integral. Segunda, é fazer novos amigos, relações presenciais, humanas. Tá? Então, nós estamos carentes de identidade, de pertencimento. Patrícia, outros mercados também são assim, mas a percepção do mercado publicitário, claro, por resultados, isso a gente tem em qualquer segmento, mas que é mesmo, de fato, um mercado mais acelerado, é uma dinâmica meio confusa e tal. Num caso como esse, é necessário dar aquele cavalo de pau, quer dizer, parar tudo e repensar o que está acontecendo, ou é um processo que vai devagarzinho, ele vai se ajustando para chegar num estágio melhor? João, você acha que o processo que está se ajustando e que a gente está chegando num lugar melhor? Não, mas eu acho que, como você falou, a gente está discutindo, o Bula, né? A gente está discutindo e conversando sobre, também não pode ser um sinal de que a gente está buscando uma luz? Eu acho que a gente precisa derrapar mesmo. A gente já derrapou. É isso aí. Porque assim, a gente... O cavalo de pau já aconteceu. Já derrapou, as pessoas já estão adoecidas, sabe? Eu acho que é isso. A gente não pode ficar esperando mais que a coisa aconteça. A gente já está num estágio que as coisas do jeito que elas estão já não vão levar a gente a lugar nenhum mais. Não dá né? mais. Porque teve um momento em que era um glamour da publicidade, aquela coisa do chegar tarde, passar a madrugada comendo pizza, né? Eu vivi isso, eu trabalhei em agência. Eu vivi exatamente isso. Meu primeiro dia da minha existência dentro de uma agência, eu viria à noite, dormia em cima do armário e comia uma pizza.
Então. Meu primeiro dia. Mas isso era visto até, né, Paty, como Como cool. Era É cool. parte do modus vivendi É. da coisa, Mas né? assim, as pessoas já estão adoecidas. O ponto, eu acho assim, quando a gente volta para o mercado publicitário e a gente fala de segurança psicológica, que a segurança psicológica ela é um fenômeno que acontece para cocriação. E o mercado publicitário tem a ver com criatividade e inovação. O mercado existe para oferecer para o mundo soluções diferentes, inovadoras, né, para impactar de formas diferentes. E para que isso aconteça, a gente precisa escutar as pessoas. Então, pessoas adoecidas, ponto, não vão falar. Mas esse é o ponto de saúde mental. A outra coisa é, pessoas silenciadas também não vão falar. Então, a gente tem pesquisas... Bem lembrado que esse é um quadro bem complicado. Né? Então, a gente tem pesquisas, por exemplo, João, que dizem que isso são dados muito alarmantes. Assim, a gente tem pesquisas que indicam que apenas 3 a cada 10 pessoas sentem que as suas ideias são valorizadas. 3 a cada 10. Então, imagina que é 1/3 da sua Sim. equipe, né, sentindo que está sendo valorizado. Então, se a gente muda esse contexto para 6 em 10, a gente já tem um aumento de 27% de produtividade, mais de 48% de engajamento. Ou seja, se eu tenho uma ideia e as pessoas reagem bem à minha ideia, não rechaçam, não fazem piada, né? Enfim, tudo isso, eu me sinto mais disponível e com vontade de contribuir. Então, vocês imaginem o potencial de uma organização ou de um mercado, de uma agência, né? Se todo mundo sentisse que a sua ideia fosse valorizada, se 100% das pessoas... E é isso que o mercado publicitário precisa. Então, hoje a gente tem um recorte que diz que o mercado publicitário está trabalhando com 30% da capacidade criativa das pessoas, porque as outras 7 pessoas estão silenciadas. Silenciadas por quê? Porque estão com medo de errar. Estão com medo de falar. Elas são podadas mesmo. E passarem vergonha, estão com medo de darem uma ideia, de fazer uma pergunta, de trazer alguma informação e serem retalhadas. Então, elas estão preferindo o silêncio, né? E a gente está tomando decisões em cima do silêncio. E não em cima é um dado das importante, né, Bula? Justamente também porque e seja qual for a área, de uma agência de publicidade, no marketing, numa produtora, numa agência de marketing promocional, as ideias são necessárias, né? Você trazer o novo, oxigenar esse cenário, né, Bula? Cara, assim, de novo, para mim, a gente volta na questão da identidade. E aí a gente precisa falar de valores, né? Valores humanos. Estava no Hackathon agora e fui levar uma palestra, inclusive, sobre esse tema de valores humanos, identidade, frente às inovações tecnológicas, e tinha muita coisa do mercado publicitário. E vi muito conteúdo de publicitários falando sobre como a tecnologia tem sido um aliado importante no processo criativo, e não um inimigo. Então, depende da valoração que a gente dá para as coisas, mas aqui eu estou falando de valores humanos. Então, quando a Paty diz isso, a colaboração, o não julgamento, a empatia, a honestidade, seja no campo ético, seja no campo moral. Então, é importante a gente resgatar esse tipo de tema que é vital na nossa existência. E eu disse, comentar isso, acabei não comentando, né? Eu disse no Hackathon que foi preciso a tecnologia aparecer para esfregar na nossa cara que nós precisamos ser humanos. Precisamos conviver. Que precisamos ser estar humanos. juntos. Porque se a inteligência artificial vai ser... Quando a gente pensa em singularidade, né, quando a gente pensa em computação quântica, como redes de computadores sendo capazes de criativamente produzir campanhas inteiras, vídeos inteiros, músicas inéditas, como é que a gente está treinando essa inteligência artificial que é baseado em nosso comportamento humano? Então, nós precisamos imediatamente, isso para mim é uma questão urgente, dar uma freada em aspectos negativos da nossa conduta humana para que o nosso futuro seja mais saudável. Eu concordo 100% com a Paty sobre uma natureza não preventiva da saúde. Nós estamos falando de uma cura, de um processo já de doença. Na clínica psicanalítica é chocante, mas você encontra altos executivos, eu estou falando de C-level, eu estou falando de CEOs,
absolutamente desintegrados, né? Representam um papel social que a gente chama de falso self perfeito, Falso céu. mas isso, Paty. a sua identidade, o seu self verdadeiro inexiste. E quando a gente pega do ponto de vista geracional, geração Z, geração Y, a gente olha essa esteira de profunda ausência de valores e referências disso que a gente chama de um ambiente suficientemente bom, que nessa conversa a gente está falando de segurança psicológica. Sim. Então, E são líderes tudo de vo- negócio, né? Que cara, são precisam pessoas que estão na ponta. engajar outras pessoas num propósito maior, mas não estão nem conectados com a sua própria essência, Como é que né? você Então, provê se você não tem? Então, mas aí uma pergunta bem curiosa mesmo, pessoal, como que não existe não existem pessoas que estejam olhando para isso dentro de uma organização para perceber que essa liderança está passando por um processo tão delicado como esse? Eu me lembro que eu comentei no evento do ano Summit. passado, no Summit da Paty, que é um evento muito bacana, e é um evento necessário. E eu me lembro que eu comentei sobre a gestão média, porque o que acontece hoje? A gente vive num modelo que a gente escolheu, que é capitalismo, tá? Um modelo de existência de sociedade de consumo. As companhias, elas possuem conselhos, né, seja de capital aberto ou fechado, elas têm a sua alta gestão, tem a média gestão e a massa do que a gente chama de colaboradores. Essa gestão intermediária, ela é pressionada de cima por resultado financeiro, O tempo todo. mas ela é pressionada de baixo muito por movimentos de gerações mais novas que buscam por identidade, buscam por realização mais imediata. Geração Z quer casar e quer ter carro e quer ter filho, quer construir ninho. Então, assim, é uma busca de identidade que é um recap do passado, né? Como movimentos, por exemplo, traditional wives, né? Esposas tradicionais. É um anseio por resgate de alguma coisa que eu perdi lá atrás. Essa média gestão está ensanduichada, João. De baixo vem a pressão de humanidade, reconhecimento, me ajuda. O grande papel do gestor médio aqui é de gerenciar mais do que nunca na história, Ele fica gerenciar nesse- pessoas. Só que de cima ele está recebendo uma pressão de resultados. Essa galera aqui de cima não está muito ligada, não, no resultado humano da organização, sendo bem sincero. Essas pessoas existem. E olha que eu pessoas sou, que e não olha que eu estão- sou conselheiro, então Não. eu posso te dizer o que Não, acontece sim, mas é na realidade de importante- alguns conselhos. É importante você estar colocando, porque essas pessoas também existem, aquelas que não estão muito preocupadas de fato com a questão humana, estão mais preocupadas exclusivamente com resultados. Elas estão numa bolha aqui em Sim, cima. E é irmão. isso, e é isso Elas que estão numa faz. bolha aqui em cima. É. Só que esse gerente médio, cara, ele precisa de atenção urgentemente. Quando a gente fala do mercado publicitário, ainda mais, porque a gente está lidando com uma natureza humana ali que é de uma expressividade ímpar. A gente está falando de Então, arte. E tem um aspecto que é, voltando para a segurança psicológica. Uhum. E a minha experiência, 4 anos trabalhando com lideranças, tá? Quando eu falo para os líderes o que é segurança psicológica e como que esse fenômeno vai acontecer, eles se sentem aliviados. Por quê? Não vai caber só a liderança fazer. A segurança psicológica, João, ela só vai acontecer se for um projeto de time. Tá? Então, se um cuidar do outro, Concordo super. e se todo mundo, quando estiver junto, se blindar, compactuar com a mesma crença de que quando a gente está junto, cara, a gente vai poder falar das coisas, a gente vai se policiar, a gente vai se, sabe, tem acordos aqui de respeito, mas assim, de que a gente vai aprender junto, né? E vai aprender com o quê? Com o que tá vindo, né? Ainda que não seja o ideal, né? Tá. Quando a gente se compactua com isso, aí sim isso acontece. Então, essa é uma conversa que leva a gente ao modelo de gestão que a gente criou historicamente, de uma evolução, de sair do olhar da pessoa. Porque a gente levou muitos anos para chegar nas pessoas. Sim. E falar, nossa, as empresas são feitas de pessoas. Sim, Nossa, É isso aí. agora a gente precisa evoluir porque as empresas são feitas das relações. Né? E são essas relações blindadas, né, que vão acontecer esse fenômeno da segurança psicológica. E aí, o que que acontece? Isso, quando não tem, isso tem danos financeiros para a organização. Opa. Então, a gente tem, João, Vai mexer no caixa.
A gente tem Invariavelmente. empresas que já estão medindo o custo do silêncio, tá? Então, a gente tem consultorias já americanas, tem uma consultoria americana de mediação de conflito que está medindo quanto custa o silêncio dentro de uma organização. Você arrisca? Caramba. Arrisca um número. Ah, não vou conseguir, Paty. Arrisca, O Bula. Bula arrisca. Sou péssimo de número. Você pede um Os dois fugiram, eu e você, hein, Bula? Fala a Cria um verdade. número. Tem a menor ideia. Quer dizer, da ordem de 750 milhões de euros. $7.500 por pessoa, por reunião improdutiva. Então, só fazer a conta. Esse número é Aquela interessantíssimo. reunião que quando a gente está junto, a gente não fala do bode, mas a gente sai da reunião e faz conversas paralelas, a gente faz uma outra reunião para resolver a reunião, a gente rasga material de marketing, de publicidade, porque a gente esqueceu de chamar a área tal. Essa ineficiência de tempo, né, e de Ela recurso, custa muito ela caro. custa muito. E é disso que eu falo para a liderança. Tipo, cara, acorda, O que a né? Porque não é Paty só tá- sobre inovação, é sobre as pessoas estarem sangrando e é sobre sustentabilidade do seu negócio. O que a Paty está falando é muito, muito correto, assim, comparando com, sei lá, a Croma tem 13 anos de existência. A mudança de processo de planejamento. Hoje, a gente não faz um planejamento estratégico de negócios sem fazer um processo de construção de time. Os grandes nós, do ponto de vista de transformação organizacional, estão nas relações. Não tem mais Os nada que a gente faz grandes nós. sozinho. Os grandes nós. Não, e Então, aí isso é muito crítico. E aí também entra muito a questão da publicidade, seja nas agências, ou no marketing, ou nos veículos, que justamente feito por pessoas, né, num determinado período de tempo, que vão evoluir a comunicação João, de uma marca. fundamental que a gente, sim, tenha a compreensão de que a segurança psicológica é um acordo, mas é importantíssimo entender que, na minha opinião, que esse acordo ele não vai ser bottom-up. É preciso que haja um despertar, uma consciência da importância, e a linguagem é financeira. Não vai ser humana a linguagem, entendeu? Mas Olha, sem resultados. vamos cuidar das pessoas, vamos abraçar as... Não, não é nada disso. Isso impacta o seu resultado. Aliás, de abraçar a árvore não tem nada, porque as conversas são bem difíceis. Então, assim, é importante, assim, e todos os temas de mapeamento de felicidade, tudo está rolando no sentido de decodificar essa falência integrativa do ponto de vista financeiro. Nas agências, é o mesmo processo. No mercado publicitário, nas produtoras, Não é o diferente. mesmo processo. Então, assim, a época dos líderes porra louca de agências que estão mandando aí, eu sou o grande super foda criativo e executa e vira à noite, faz aí. Cara, não tem mais espaço. Essa realidade opressora, ela não tem mais espaço. O papel desses líderes hoje é criar um ambiente que seja criativamente eficaz. Não, o Winnicott também fala do brincar e a realidade. É importante que você crie vivências, brinque com a realidade, promova experiências, promova conexões saudáveis. Não há outro caminho. É experimentação. Não dá para dissociar o humano do corporativo. O segundo indicador da tendência de relações sociais, as pessoas querem equilibrar vida pessoal e profissional no Brasil. É o segundo grande anseio, porque elas não sentem mais essa dicotomização. E, obviamente, a pandemia também tem um papel importante. Claro, As pessoas passaram a claro. trabalhar das suas casas. Claro. Né? Então, assim, cadê o bolo de fubá que eu fazia Sim. 3h30 da tarde? Hoje eu não consigo mais, porque eu tenho que ir para o escritório e pegar um trânsito bizarro, que é cafona. Não faz sentido. Agora, ó, Bula e Paty, vamos trazer as mulheres, né? Falando de jornada, né, pessoal e profissional, elas que têm várias jornadas e também no contexto do mercado publicitário. Qual que é a visão de vocês? Putz, ainda machista, ainda sexista, e eu tenho, enfim, Você dados para diz isso. do mercado ou você diz também da comunicação das marcas? Cara, de tudo. De tudo. A gente tem um estudo chamado World Diversity, que vai para a 5ª edição já, que a gente mapeia exatamente isso. A gente olha a realidade de PCDs, realidades étnicas, de gênero. Quando a gente compara as curvas de afirmações do tipo as mulheres estão mais sobrecarregadas, as mulheres têm a mesma capacidade que os homens, a discordância entre homens e mulheres sobre esses temas,
assim, é inacreditável. E a Tá. gente pergunta É um abismo. se a publicidade ainda é sexista, se as mulheres são. As mulheres ainda são objetificadas. Não adianta a gente dizer que não. As mulheres são discriminadas. As mulheres sofrem muito preconceito, assim como os LGBTs, assim como os pretos, assim como as pessoas 61+. Hoje, mais de 82% das pessoas 51+, dizem no Brasil que sofreram preconceito num processo de contratação. Mais do Nossa, que isso é 8 em cada terrível. 10, cara. Então, assim, tem indicadores do tipo, as pessoas acham estranho serem atendidas por uma mulher em um determinado tipo de serviço. Como se o gênero definisse a qualidade da prestação daquele serviço. Então, Sim, sim. cara, isso é segurança psicológica. Então, Bate, eu queria que você falasse sobre essa questão das mulheres também. Queria a sua avaliação. Eu acho que isso tem tantas camadas. Putz, você bota a camada Daria mais uns nisso. 36 episódios, Com talvez, certeza, e até ainda dava porque mais. só de experiência, né? Acho que você me dá uma letra, eu te conto uma história minha, né? Mas assim, Por favor. a questão, João, acho que a mulher que sobreviveu até aqui, ela se masculinizou, ponto. Ela teve que se masculinizar Eu me masculinizei. Todas as mulheres que sobreviverem no até ambiente aqui corporativo. estão masculinizadas. Então a gente tem uma força operante ainda extremamente masculina. Mas na polaridade, a gente está caindo na sombra do masculino, porque quando ela é só masculina em detrimento do feminino, a gente cai na sombra do masculino, que é a agressividade, né? Enfim, sei lá, agora me fugiu, mas é a É tipo uma escola masculina de gestão, é é isso? uma escola masculina de gestão, né? Então, e aí para a mulher sobreviver a isso, ela precisa se masculinizar, falar essa mesma língua. O que acontece é que a mulher nem percebe que ela tá assim, porque ela já se desconectou dela há tanto tempo para sobreviver, Gente, eu tô chocado que aqui. quando as pautas das mulheres aparecem, esta mulher acha que não é assim, não é que feminismo, que Porque ela não bababá. percebeu o processo que ela passou, Ela, é nem, isso? ela se dissociou. João, mas Se é dissociou. importante a gente perceber isso com exemplos da nossa realidade. Quantos grupos de mulheres você tem visto, de executivas você tem visto sendo organizados nos últimos anos no Brasil? No varejo, as conselheiras, né? Porque você cria, e isso não é inclusão, é uma segregação. Né? Um evento onde só mulheres participam, só mulheres falam, isso não é positivo igualmente, porque o equilíbrio inclusivo cria um ambiente muito mais seguro psicologicamente do que um ambiente segregado. Então, mesmo das esposas tradicionais, então quando a gente olha esses movimentos que encontram território profícuo para crescer e frutificar, inclusive no Brasil, a gente começa a se questionar, de novo eu volto na questão da identidade, porque isso não tem a ver com gênero que eu vou falar, mas o Winnicott fala do elemento feminino e masculino puro. O elemento feminino é o ser, é a identidade. O masculino é o fazer. Então, historicamente, fizemos. O verbo é fazer, Fazer, produzir. Realizar. Esse é o Só que verbo. Esse é o neste verbo. momento, este elemento feminino que significa o ser, a identidade, ele está sendo clamado por homens e mulheres. E, obviamente, os aspectos mais identitários, que naturalmente são mais acalentadores, né? A coisa da nutrição, Que né? acolhe. Do acolhimento, e a gente está falando o que não É a busca pela força do feminino, é a busca né? pela força do Das feminino. Então, habilidades. assim, é um momento que são novos renascimentos contínuos, né? Lembrando do livro do professor Alberti. Então, são novos renascimentos e a gente tem que estar muito atento para esses movimentos porque eles são sutis e a gente tem que surfar uma onda da melhor forma possível. Não é segregando, é trazendo o que eu tenho de melhor dentro da minha identidade para contribuir com o todo. E nesse quadro de acolhimento, as lideranças do mercado publicitário, só para a gente trazer um pouquinho do mercado de volta, está faltando esse acolhimento, talvez, em toda a indústria da comunicação, estou dizendo, não necessariamente as agências ou no marketing, está faltando acolhimento das lideranças que estão um pouco perdidas, como vocês tinham colocado aqui, às vezes estão inseguras
mas é necessário que os colaboradores sejam acolhidos? Eu, Vai eu posso, lá, Paty. eu tenho restrições em relação ao uso da palavra acolhimento dentro das empresas. Assistidos ou Não, mas é valorizados? Não importante sei isso, porque muito se confunde segurança psicológica com acolhimento. É. E não é sobre isso. A gente não precisa ficar não é o nosso papel de ficar acolhendo Não é ser as o legal, pessoas. o Não legal, é. é. Aliás, não tem nada Nada a ver de- com sim. ser legal. Muitas vezes, se for isso, a gente vai parar de tomar decisões impopulares que a gente precisa tomar. Muitas vezes decisões difíceis, Sim. certo? Que a gente precisa tomar para o negócio. Sim. Mas não é sobre isso. É base de tudo respeito, mas é considerar aquilo que você está falando com um olhar de curiosidade, né? Com uma perspectiva de o que eu posso aprender com o que você está trazendo e como que a gente pode revisitar a nossa dinâmica a partir dessa sua informação, Uhum. né? Que seja, por exemplo, faz 10 dias que eu tô levando trabalho para fazer em casa e tá me gerando insônia. Em vez de, você é um mole, ou a gente precisa entregar, ou a corporação mandou, né? Que a gente pode redefinir no nosso processo para ajudar quem pode reorganizar prioridades para apoiar. Então, é uma conversa que não é de acolhimento, é uma Sim. conversa de reorganização da relação, da dinâmica de funcionamento do time, Não é uma coisa sabe? passional. Acolhimento também não é na terapia, porque a terapia não te acolhe, né? A terapia você está, inclusive, muito mais inquietado do que acolhido, certo? Aí, vou lá. Depende. Depende da linha terapêutica, né? Depende do paciente também, do terapeuta também. Acho que eu escolhi tudo errado, então, as minhas linhas. A gente fala depois, pai. Daqui a pouco a gente desliga a câmera aqui e fica um papo os três. Puxa de van. É. Cara, assim. Porque o acolhimento vai cair no nice e eu- não abraça a árvore. É E não é isso que o isso, é mundo está muito- é precisando. muito A gente está cuidado. precisando da gente trabalhar junto para resolver os desafios complexos, né? Acho que é importante a gente entender essa conversa dentro do espírito do tempo, né? Desse momento histórico pelo qual a gente passa, falando sobre o mercado publicitário ou qualquer outro mercado, mas olhando o mercado publicitário, a revolução tecnológica está assolando um aspecto chamado criatividade. Há inúmeros debates, há infinitas discussões sobre o meu emprego vai existir, o meu emprego não vai existir, a minha função vai desaparecer, o que a inteligência artificial generativa vai fazer. Enfim, isso gera uma instabilidade emocional muito complicada. Vamos colocar mais uma camada, como você usou essa expressão e eu gosto, endividamento e inadimplência. Né? Quase Saúde 78% das famílias brasileiras estão endividadas. A inadimplência atinge mais de 30% das famílias brasileiras hoje. São índices altíssimos. Então, devo, não nego, pago quando posso. Muitas pessoas estão buscando, inclusive os baby boomers, buscando outras formas de renda, já aposentados, porque o dinheiro não está dando, João. Então, quando a gente vai somando tudo isso, vai trazendo a internet, consumo de pornografia, alto consumo, número de horas de telas, insônia, má qualidade de sono, má qualidade alimentar, epidemia de obesidade. Você vai criando um contexto, você fala, tá, entendi o que a gente está falando de identidade, que é olhar o outro, e vamos falar do mercado publicitário, olhar as qualidades do outro, respeitar e crer que não há diversidade não há inovação sem ter diversidade. É impossível. Nós somos intrinsecamente, naturalmente diferentes uns dos outros. Não existe ninguém igual a ninguém. Se nós partíssemos dessa premissa e acreditássemos que a contribuição do outro é necessariamente diferente da minha, por N motivos, e que ela soma, ela não compete, quando eu abro uma arena fluida, líquida, gostosa, para positivamente avançar, sem ter medo, porque o problema é um medo paralisante. O que a IA vai fazer comigo? Ah, meu Deus, eu me recolho, eu me silencio. O silêncio que a Paty trouxe está muito dentro desse contexto, que é um contexto de terror, de temor, de o que vai acontecer com a minha identidade, comigo. Então, essa busca de contorno que a gente está falando, ela é muito importante, que os líderes, os gestores, criem condições para que a diversidade seja valorizada, as referências das pessoas sejam valorizadas criativamente, porque nós temos condições únicas nesse momento de contribuir para o mercado publicitário enquanto seres humanos, independentemente das tecnologias. Eu queria, acho que só trazer um aspecto, João, que assim,
E aí, voltando, né, para a segurança psicológica, ela não é coisa de psicólogo, né? Apesar do nome É um carregar. ótimo ponto. Ela é coisa de engenheiro, É um né? Foi ótimo uma ponto. engenheira, que é uma professora, pesquisadora da Universidade de Harvard, que ficou 20 anos estudando funcionamento de times dentro de hospitais e encontrou um padrão de funcionamento desses times que ajuda esses times a lidar e aprender com os erros dentro de hospitais, que é um ambiente super crítico para erros. Sim, sim. Então, ela é uma engenheira, né? E por ser uma engenheira, existe um modelo estruturado. Um modelo composto por elementos, composto por comportamentos, né? Então, quando a gente traz para o Brasil, no Instituto, a certificação em segurança psicológica, eu tenho um instrumento que eu meço o nível de segurança psicológica dentro daquele time, que pode ser um board de uma empresa publicitária, por exemplo. Então, eu vou, meço e falo, vocês estão disfuncionais aqui. A gente tá falando de algo empírico. A gente está falando, e eu mostro dados, eu mostro gráfico. Indicador de Aonde performance. vocês querem chegar? E aí depois eu meço de novo e comparo com o indicador de performance, né? O que vocês mudaram no Cruza. funcionamento de vocês que gerou essa movimentação nesse ponteiro aqui desse indicador. Então, é coisa de engenheiro mensurável, sabe? A gente tem métrica para isso, né? Então, a gente não pode derrapar nessa coisa de que é acolhimento, que é de escuta, que é de vamos montar um ambiente saudável. O que significa? Ambiente saudável é grávido, né? Cabe um monte de coisa nessa palavra. O que é ambiente saudável? Não é arquibancada colorida e uma mesa de pebolim. Né? Não, tá longe disso, inclusive, né? Porque você cara, pode não. ter pebolim e as pessoas sangrando ali, Exato. entendeu? Então, tipo... Exato. Não, O pode que ter você isto. vê, né? O que você vê da parte física, né, estrutural, não significa a realidade do dia a dia e da Pode vivência ter, mas dos não profissionais. depende de. Né? Pode ter, mas não depende de. Obviamente, isso não é uma crítica aos modelos, mas é importante também, dentro da nossa evolução histórica, perceber que nós criamos padrões dos quais nós nos tornamos reféns e a gente não está conseguindo sair deles. Isso Então- vale muito para o mercado publicitário, né, Mas Bulato? eu estou falando do Porque- mercado publicitário. Então. Então, assim, nós criamos um modelo de funcionamento da roda historicamente. Exato. que- Estamos pagando um preço muito Cara, caro muito hoje. caro. Se a gente pegar Joãozinho, Joãozinho é ótimo, né? Vamos se descobrir a chama nossa de Joãozinho, pode intimidade. chamar de Joãozinho. Da década de 60 para cá, a evolução da publicidade. Vamos olhar a história da publicidade e ver, né, como, né, a grande ideia, as grandes campanhas, ou a figura icônica do publicitário, o cara que tinha as grandes ideias e o resto, né, que, enfim. Então, assim, quando a gente olha essa evolução, cara, assim, são padrões comportamentais, não são hábitos, são padrões comportamentais arraigados. Difíceis de serem destruídos. Quase que ideologias que estão escondidas nas frestas dos sofás, das agências e das cadeiras bonitas, que estão ali, elas não vão sair de um dia para o outro. Mas é importante. Mas estão saindo de alguma forma? Estão, cara, estão. Eu acredito que no Brasil a gente tem líderes bastante inspiradores. Uhum. Eu acredito que a gente tem líderes bastante inspiradores no mercado publicitário brasileiro, bastante inspiradores. A gente tem mulheres liderando associações importantes no Brasil, Exato. na ABA, na ABAP, na AMPRO, no SEMP. Então, eu tô falando de Regina Augusta, Sandra Martinelli, Elô. Cara, assim, no IAB, são mulheres. Veja, de novo, esse elemento feminino importante aqui. Mesmo nas agências, Marcinha Esteves. Nesse nosso momento de conversa, a gente está dando uma respirada boa. Cara, né? mas veja, a gente tem que olhar do Claro, ponto de vista claro. positivo. E esses avanços existem. Eu costumo dizer que o caminho da saúde passa necessariamente por uma regressão a pontos que você precisa de cura. Entendeu? Então, assim, olhando isso de um ponto de vista organizacional, se nós temos ou nódulos que a gente precisa resolver na nossa operação para que ela seja mais eficaz, eficiente, saudável, qualquer que seja o nome, a gente vai precisar voltar nisso, fazer um diagnóstico, levantar as evidências e corrigir. Mas eu vou ter que voltar lá. Né? Não adianta você ir ao médico e dizer, tô aqui, qual que é o seu problema? Não sei. Bom, Eu acho que agora a gente chegou no momento em que as empresas precisam olhar para dentro e perguntar se elas estão a serviço da cura do mundo ou se elas vão continuar causando a dor no adoecimento do mundo, sabe? Eu existo Questão para de quê? escolha. Não dá mais para Identidade. ficar no meio Propósito, tempo, né? exato. então, propósito é o quê? A minha razão de existir no mundo. Então, Isso é ou o quê? Identidade.
gente volta no mesmo ponto, entende? Ou ou uma empresa existe para curar uma dor no mundo, ela está causando uma dor no mundo. Qual lado que você vai escolher, né? ESG também não floresce out of space nesse contexto. Está todo dentro desse contexto histórico. É muito interessante. Eu diria que é bonito ver como as peças do quebra-cabeça se encaixam de uma maneira extremamente sistêmica, né? Assim, do ponto de vista de história nova, né? Nouveau Histoire, quando a gente olha todos os elementos que estão acontecendo nas artes, na política, na cidadania, todos eles estão dialogando de uma maneira muito bonita e fluida. É importante a gente, quase que uma visão sociológica, mapear esta realidade e dizer, é ali que eu posso atuar, é ali que a minha disciplina pode contribuir positivamente para construir um futuro bom. Então, eu espero que esse planeta chegue na singularidade de uma maneira absolutamente saudável para a nossa espécie. E a gente sim precisa falar nesses termos, porque 2050 está aí. Tá aí. Né? Tá na boca. Inclusive, quando a gente fala do ambiente, né, de trabalho, e na publicidade é uma coisa que sempre foi muito questionada, que é a retenção de talentos, né? Então, se você não tem um ambiente, né, de trabalho razoável, você não vai reter os principais talentos, as grandes ideias, aqueles que podem contribuir para a comunicação de marcas e produtos. Que a palavra retenção já por si só já é cruel, né? Eu Porque acho você está querendo horrível. Não, eu trabalhei com gestão de pessoas a minha vida inteira dentro de RH, a minha vida inteira, 25 anos trabalhando com gestão de pessoas, né? E eu fiz estratégias inúmeras para reter talentos. E no final das contas, na semântica, você está segurando uma pessoa de crescer. Mas eu digo assim, Mas a as gente fala de empresas... engajamento agora, né? Engajamento. Mas assim, Paty, quando você tem, né, dentro da publicidade, que seja uma agência, né, realmente um criativo especial, alguém que você percebe que seja qual for o cliente, independentemente do segmento que atue, consegue realmente fazer a diferença, né? Trazer resultados impactantes. Retenção talvez não tenha sido... Não, mas é o termo usado. É o termo usado. Mas assim, realmente sempre foi nas agências aquela coisa de pegar o cara que é bom da mídia, do atendimento e tal, e correr atrás, faz parte, né? Eu acho que também não é só a publicidade. Você pega alguém bom no RH, um grande talento de vendas, e essencialmente feito por pessoas, né? Nosso mercado, isso tem você precisa da pessoa mesmo, né? Para mim, a diferença é que, historicamente, a gente fez isso com dinheiro e benefícios que tinham alguma valoração financeira em algum aspecto. Agora tem uma geração que não quer só mais isso? Não é só uma geração, a gente está falando de novo do aspecto da doença, né? Da saúde mental. Então, até que preço, então? Então, quantos amigos você conhece, e a Paty, que jogaram tudo para cima e foram para o interior plantar tomate? Puta, bastante. Então, veja, aquela história de que dinheiro não compra tudo, ela é uma máxima que começa a fazer muito mais sentido dentro desse contexto no qual a gente vive. Então, quando a gente usava retenção, normalmente os departamentos de RH faz um pacote bom pro cara e segura. Isso aí. Ou uma promoção. A gente poderia dizer que era comprar o cara a qualquer preço. A qualquer preço. Bota dinheiro no cara que ele fica. Hoje, o preço... Eu posso te dar o meu exemplo, cara. Em 2010, quando eu decidi abrir a Croma, eu lembro que um veículo, acho que foi Exame, me perguntou por que você está abrindo a Croma. Eu disse, eu preciso de liberdade criativa. Liberdade é uma expressão de identidade. Então, e olha que eu tinha ofertas financeiras extremamente atraentes, de grandes companhias como Google, como Microsoft. Eu disse, não quero. Eu não tinha essa clareza que eu tenho hoje. Do que significa segurança psicológica, do que significa a importância da minha identidade e dos meus valores. Mas é disso que a gente está falando. Uma angústia. Aonde que eu estou querendo chegar é que o mercado publicitário precisa perceber que dinheiro não segura mais tudo. E as empresas precisam perceber que dinheiro não segura mais tudo. Porque a situação ela é muito mais holística, usando uma palavra que eu não gosto muito, mas ela é muito mais complexa. E envolve outros fatores que são valores pessoais, valores sociais, valores familiares. E isso passa a ser um ponto indiscutível para algumas pessoas. Não é sobre dinheiro, é sobre a minha existência. É sobre
ter significância, e significado é sobre ter propósito. Então, se a gente não muda o jeito que a roda, que é o ponto muito da parte que é muito sábio, o jeito que a maneira como a gente faz as coisas, né, e cria um ambiente de fato seguro, né, para que a gente trabalhe, dinheiro não vai dar conta. Não vai ser na base da grana, né? Não. Não, e eu acho que é outro aspecto, né? Até pegando o gancho, somando nisso, é que sozinho essa super estrela também não vai De mais jeito longe. nenhum. É. Então, Ah, nem boa. só, Boa, né? isso Vamos aí. supor que ele fique. Ele sozinho já não faz mais nada. A gente já não, a gente tá sempre interdependendo Não ou joga mais dependendo, sozinho, não né? joga mais Quer sozinho. ver um outro exemplo? Então vai precisar, desculpa, vai Imagina, precisar que a gente olhe cuidadosamente para a dinâmica das relações com com essa conectividade que se dá, entendeu? A quem que ele vai precisar para trabalhar, a quem que ele vai impactar no trabalho dele. Então, sozinho ele não faz mais nada, Exato. né? Então, por mais que fique, assim, E aí eu vou então, engatar nessa conversa da Paty e vou dar um outro fato, uma coisa factual. Agile, Scrum, equipes autônomas, squads, tribos, colaboração, menos verticalização, mais horizontal. Ou seja, esses fenômenos são os aparecem diluídos. porque eles fazem sentido de alguma maneira. As coisas não Sim. aparecem porque Do nada, inteligência né? artificial, Sem meu caro, em 1980 já se falava de inteligência artificial, mas não estávamos culturalmente preparados para absorver isso. Assim como nós não estávamos culturalmente preparados para absorver uma gestão autônoma e horizontal. E muitas empresas ainda não estão. Então, esses fenômenos corporativos, né, um novo jeito de fazer publicidade, um novo jeito de fazer funcionar uma agência em modelo ágil, não é por acaso que isso está pipocando na mesa. Tem uma razão de existir dentro disso que a gente está chamando de propósito, né? E dentro disso que a gente está chamando de segurança psicológica. No próprio livro da doutora Amy, até para quem quiser, né, tiver Aí a vendo dica de aqui, leitura da Paty. que é um livro de cabeceira, assim, sensacional, que chama Organização Sem Medo, né, que ela conta a pesquisa dela, a trajetória dela, ela traz cases do mercado da Disney, né, que é justamente o segmento de criatividade da Sim, Disney, entretenimento. né, da Pixar. É, e eu acho que é legal trazer aqui, né, talvez mais dados de pesquisa, assim, para quem quer conhecer mais o tema. Quando o Google ficou interessado em entender por que dentro de uma mesma cultura ele tinha times, uma mesma cultura que tem pessoas muito talentosas, ou que ele pode atrair pessoas, né, as melhores profissionais do mercado, sei lá o que isso quer dizer, né, para trabalhar lá. Tem times que iam bem, times engajados e times que não eram engajados, eles cruzaram mais de 180 informações para encontrar padrões. Para responder essa pergunta, como é que dentro de uma mesma cultura eu tenho times de sucesso e times que não performam bem? Sim. E uma das coisas que eles rompem, João, é justamente quem está no time. Então, a parte do quem, de volta na super estrela, ou no super talento, ou no grande cara criativo que sozinho hoje não faz nada, não resolve a equação, né? A parte do quem, se é uma pessoa mais extrovertida ou introvertida, personalidade, né? Isso não resolve mais a equação. O que resolve a equação? Propósito, significado do trabalho, as pessoas estarem pessoalmente envolvidas com aquilo que faz. Então, aquilo que eu faço tem que ter um valor pessoal, tem que nutrir um valor pessoal meu. A minha responsabilidade tem que estar clara, eu preciso saber o que está acontecendo e para onde eu vou, e meus pares também. Confiança, relação de confiança e segurança psicológica. Né? Então, isso significa que eu posso ter um grupo de pessoas que não necessariamente são amigos ou se confiam, mas que falam a verdade quando o bode está na mesa, entendeu? E é isso que abre faz... o jogo. Abre o jogo. E é isso que faz com que se estabeleça um ambiente de aprendizado co-criativo para a inovação, que não depende mais só de uma pessoa, mas do pacto de um time. Sim. Mas falando do mercado brasileiro, a gente tem muita dificuldade em abrir o jogo. O mercado norte-americano tem muito mais facilidade. Eles são muito mais diretos, ou em alguns países europeus também. Os finlandeses, por exemplo, com quem eu trabalhei,
isso está errado, João. Eu posso sair daqui e ir pro pub tomar uma cerveja Mas contigo. aquilo estava errado. Mas aqui eu estou trabalhando com você. Sim. Aqui no Brasil, a gente, historicamente, também tem um padrão de confusão muito, de quem é amigo, de quem é próximo, do brother, do padrinho, Ou de achar do filho. que uma amizade vai impactar positivamente Isso numa relação é- profissional, quando uma isso coisa é é- uma coisa, outra coisa é Isso outra é coisa. péssimo, cara, porque É. essa confusão entre uma coisa e outra não é saudável, porque Camaradagem. isso cria uma camaradagem. intimidação, Sim. né? Então, e assim, gente, vamos combinar, né? Assim, eu tenho exemplos de colegas publicitários que continuam sofrendo assédio moral danado, né? De chamar a pessoa de nunca vi uma incompetência tão grande, a pessoa acordar com uma mensagem 5:30 da manhã dizendo sua burra, como é que você pode fazer esse tipo de coisa? Então, e aí eu pergunto para essas pessoas, você não vai fazer nada com isso? Eu tenho medo. Então, este medo, ele é paralisante, ele é silenciador, ele é metastásico, ele é um câncer que vai corroendo de uma maneira quieta e devastadora. Então, a gente não pode mais recompensar esses executivos que dão resultado, mas que criam um ambiente absolutamente Tóxico, violento, tóxico, né? violento. Agressivo, Isso enfim. tem que acabar. Fulano é muito bom, obrigado por esse resultado, mas é áspero. Não Sim. cabe mais. E do outro lado, as pessoas que ainda se sentem, eventualmente tem alguém ouvindo ou vendo isso e se sente nessa situação. Você não pode ter medo. Você tem que se expressar, você tem que buscar mecanismos para se preservar. Não sofra, desse né? contexto. Não Cara, sofra. não dá. Você pode tudo na vida, menos sofrer. Não, e essa confusão das relações, inclusive, impede o próprio time, o próprio grupo de fazer mudanças importantes, Não sai do estruturais, lugar. porque não sai do lugar, porque as decisões... Medo é uma coisa terrível. Não, as né? decisões vão levar mais harmonia, né, do grupo em consideração do que Sim. o que a gente precisa fazer para mudar, né? Bula, Paty, eu queria conversar com vocês mais uns 50 anos aqui. Eu adorei nossa conversa, esse nosso papo. Queria saber de vocês se faltou algum assunto, como é que a gente fecha esse nosso terceiro episódio aqui. Vai lá, Bula. Cara, eu quero agradecer, enfim, todos os que estão envolvidos na produção desse conteúdo. É um conteúdo bastante importante. Então, eu quero, antes de mais nada, parabenizar a tua condução, que é sempre brilhante. Obrigado, Parabenizar a Bula. contribuição brilhante da Paty, é muito bom estar aqui também. E eu espero que as pessoas sejam felizes, que elas É isso aí. busquem- Sem medo, sem medo. Não tenham medo de É. ser... Porque, cara, você sempre vai buscar uma alternativa. O Sem nosso dúvida. cérebro ele foi criado historicamente para buscar Tem alternativas. caminhos. Então, acredite naquilo que você tem e naquilo que você é. E seja feliz e vá buscar a sua identidade, a sua expressão sem medo. É Sim. isso. Obrigado, Bula. Paty, seu encerramento. Para mim também, um prazer estar aqui. Acho que dentro dos mercados que a gente tem hoje, o publicitário realmente é um mercado, né, que precisa de uma atenção importante pela construção histórica, né, como se deu o modelo de gestão. Então, quem está aqui escutando, o meu convite para vocês é que vocês realmente façam busca de tudo que vocês puderem referente a esse tema que está disponível na internet, TEDs, talks, né, artigos, Livros. vídeos, documentários. Assiste o documentário do Depoimentos. Boeing, assiste o documentário da Volkswagen, assiste o documentário do World Trade Center, assiste porque tudo isso tem Falta a de ver com a conteúdo falta não é. da segurança psicológica. Então, vai atrás, né? E acho que é isso, acredita e confia Legal. no processo, acho que é isso. Obrigado, Paty. Obrigado, Bula. E diversidade e inclusão vai ser o mote do 4º episódio do E Agora Publicidade. Tchau.